Paz, meus queridos irmãos, a paz em Yahshua Mashiach. Aqui fala o irmão Mário. Eu gostaria de fazer algumas admoestações aos meus irmãos, naqueles que estão firmes, naqueles que estão perecendo. Então, meus irmãos, é bem sabido que não é tempo para brincar, não é tempo para brincar. Vamos acreditar, vamos confiar em Yahshua Mashiach. Pois o noivo, ele voltará, o noivo, ele virá. Só que ele está atrasando um bocadinho. Mas tem irmãos que por falta disso, por causa disso, estão perecendo. E nós não podemos perecer nesses últimos momentos, nessas últimas batalhas. Isso é o que aconteceu lá no tempo de Josué e Caleb. Muitos pereceram, muitos desacreditaram. E a Escritura é bem explícita que os incrédulos não entrarão na terra, não entraram na terra prometida. Os incrédulos não entraram na terra prometida. E o que vai acontecer neste último tempo? Aqueles que foram incrédulos, aqueles que forem duvidosos não entrarão. Em 1 Coríntios, capítulo 9, fala acerca disso, como é que eu posso dizer? Nós estamos atrás de um prêmio, de uma coroa. E aqueles que correm num estado, na verdade, somente recebem um grande prêmio. E é um prêmio perecível, um prêmio que acaba. Nós estamos numa meta correndo para um prêmio não perecível, assim dizia Shaul, apóstolo Shaul. Então, meus irmãos, vocês que estão de pé, ou vocês que caíram, levantem-se, meus irmãos, fiquem firmes. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, o inimigo nesses exatos momentos, ele está fazendo de tudo para o povo eleito, aqueles que estão selados, falecerem, aqueles que não estão firmes, falecerem. Então, meus irmãos, nós devemos ser sóbrios, vigiantes, orando assim, incessantemente. Apocalipse 3, versículo 3, diz o seguinte: lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. O que é que nós temos recebido e ouvido? A palavra da perseverança, que está na era de Filadélfia. E continuando, diz assim: obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e não sabereis a hora que virei contra ti. Por que ele diz assim, Ele virá como um ladrão, e não saberá a hora que virá contra nós. Para quem? Para aqueles que não estiverem vigilantes, para aqueles que não estiverem alertas, e se estiverem em Yahshua Mashiach a 100%, pensando em Yahshua Mashiach, torcendo pela volta dele, estes vão ser apanhados de repente, de surpresa, que nem um ladrão. Podemos ver isto também em Lucas, capítulo 12, versículo 39, diz assim: ainda que ele chegue durante alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurado aos servos que o mestre encontrar preparados. Bem-aventurados os mestres que o mestre encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto: se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos espera. Em que menos esperais. Por quê? Ele virá nesse momento, porque isso pode querer muito dizer acerca da parábola das 10 virgens, Em Mateus 25, capítulo 5, diz que as prudentes
levaram óleo, esse é o capítulo 25, versículo 4. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas elas ficaram com sono. Por quê? Porque elas esperaram demais, elas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, e saiu ao seu encontro. Qual é esse grito, meus irmãos? O que eu entendo deste grito é a trombeta. A trombeta soará para aqueles que estiverem preparados. E elas todas adormeceram, tanto as incessantes, que as inconsequentes, e as prudentes, elas todas adormeceram. Mas não é pelo fato de elas adormecerem, não quer dizer que elas estavam com azeite, as prudentes. Elas guardavam o azeite, mas elas adormeceram. Elas adormeceram por quê? Porque elas estavam, como é que eu posso dizer? Elas não sabiam o momento que ele viria. Então, eles estavam assim, adormecidos, né? Mas eles procuraram se santificar em qualquer momento. Procuraram orar em qualquer momento. Então, meus irmãos e aldins, vocês que estão querendo cair, por favor, levantem-se, erguem-se, pois Yahshua está a voltar. Todo aquele que é noiva, meus irmãos, eu posso até dizer aqui no exemplo, né? Todo aquele que é noiva, ele procura fazer a vontade do Criador. Ele procura fazer o que agrada. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Você, se for uma noiva e se dizerem para você que o noivo ele virá amanhã, você vai se preparar, mesmo sabendo que ele não virá, você vai se preparar. Por quê? Porque a noiva em si, ela tem esperança. A noiva em si, ela acredita na possibilidade da volta do seu noivo. E a qualquer momento, quem é noiva fiel, quem é noiva que está preparada, a qualquer momento ela se disponibiliza para ir até o noivo. Se a mulher que realmente, se o homem que realmente ama, ele demonstra que ele pode. E não somente devemos olhar para o estado do arrebatamento, para o estado disso tudo, mas nós devemos pensar em Yahweh dos exércitos como a última coisa da nossa vida que vai acontecer na nossa vida. Nós devemos pensar como os últimos momentos que vai acontecer, como é a última coisa. Nós devemos orar como a última coisa que vamos fazer na nossa vida. É isso que eu quero realmente dizer. Nós devemos buscar como a última coisa, como o último momento. Então, meus irmãos, é bem sabido que as coisas estão a acontecer. E eu posso até demonstrar uma característica daquele que carrega a malícia, daquele que é perverso e daquele que é justo. Todos os justos são justificados por Yahshua Mashiach, são justificados pelo sangue de Yahshua. Podemos ver em Provérbios 14, versículo 32, diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, né? É destruído o perverso. Então assim, o perverso ele é derribado pela sua malícia. Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Essa palavra me tocou muito, porque ele diz assim: o justo, ainda morrendo, ainda estando nas últimas horas, ele tem esperança. Pois quem coloca isso em nós é Yahweh dos exércitos. Ele coloca fé, amor e esperança. Então todos aqueles que estão sendo justificados, eles têm esperança. Eles têm esperanças em quê? Eles têm esperanças em Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos, eu tenho visto muito escândalo nos grupos do WhatsApp, irmãos contra irmãos, lutando contra um outro, né? Tentando criar, aumentar o seu ego. Mas este não é o momento de aumentar o nosso ego. Este não é o momento de aumentar o nosso egoísmo. E tudo isso, meus irmãos, esse é o momento de nós nos consagrarmos, de nos santificarmos em Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos,
eu venho demonstrar para vocês, irmãos. Orem a cada momento, justifiquem-se em Yahshua Mashiach, pois eu sei que os sonhos que muitos irmãos estão tendo não em vão. Os sonhos que os irmãos estão tendo, irmãos, não é brincadeira. Então, irmãos, não adianta vocês fraquejarem. É uma das boas coisas para vocês terem o céu, estarem justificados. Se estás abalado, meu irmão, não espere para que você caia, como está em Coríntios, 1 Coríntios 10:12. Esteja firme e seja cautelante nas obras que você fazer, para que você não venha ser derrubado, para que você não venha cair, pois muitos estão sendo desmoralizados, muitos estão caindo, mas vamos permanecer. Em Lucas 21, nós podemos ver em versículo 34, como é que eu posso dizer? Nós podemos ver neste versículo que diz assim: para que nós possamos ter cautela para nós mesmos, para que nunca vos suceda aos corações que fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então ele diz assim, a palavra que mais diz nestes capítulos dos últimos tempos, ele diz assim que é para nós vigiarmos. Versículo 36 diz: vigiai, pois a todo momento, orando para que possas escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé diante do Filho do Homem. Este Filho do Homem é Yahshua. Então, meus irmãos, a qualquer momento, a qualquer instante, orem na vossa mente. Se vocês tiverem a fazer uma coisa, invoquem os verdadeiros nomes na vossa mente, para que possamos ter o privilégio, de termos força de escapar. E quem é essa força? Qual é essa força? Essa força é aquela que vai ser dada por Yahshua Mashiach, orando, estando cheio do Espírito Santo. Pois há uma diferença. A diferença é o seguinte: nós podemos ter o Espírito Santo, mas uma coisa é diferente. Estar cheio do Espírito Santo é outra coisa. Nós podemos ter o Espírito do Criador, mas devemos, porém, estar cheios dele, orando, buscando azeite, consagrando. Meus irmãos, nesta ultimamente tem muitos irmãos que estão sendo desfalecidos, mas, irmãos, logo nessa última caminhada tem muitos a cair. Logo nesta última caminhada tem muitos irmãos a desfalecer. Mas nós devemos ver em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: no entanto, vocês sabeis que o que está detendo nesse momento para que ele seja manifestado, como é que eu posso dizer? Vocês sabeis que, no entanto, o que o detém, para que ele possa ser manifestado, somos nós. No seu devido tempo. Ele diz: no entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Somos nós, irmãos. Estes somos nós que estão sendo impedidos para que o anti-Mashiach venha a se manifestar. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem Yahshua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vida. Então, meus irmãos, tem alguém que está sendo impedido. Tem alguém que está sendo impedido de se manifestar, pois é bem sabido que o Criador não permite.
E se ele quiser se manifestar, ele vai levar uma paulada. Ele vai levar uma paulada, porque ele não pode, esse não é o momento dele se manifestar. Esta não é a hora determinada para ele se manifestar. Então, meus irmãos, fiquemos vigiantes e alarmantes. Neste exato momento, o Criador está peneirando. Meus irmãos, eu vou dar aqui um exemplo, né? Os exemplos das últimas peneiras que aconteceram, as últimas peneiras que o Criador permitiu acontecer, nas quais as primeiras foi do nome Yahusha. Muitos caíram nessa peneira, muitos foram desfalecidos nesta peneira. A outra peneira foi a peneira do livro herético, o livro herege, o livro que foi feito em partes, em séculos e séculos por partes, né? Que não foi somente uma pessoa que escreveu, mas foram várias pessoas que escreveram. E este livro foi o livro de João. Todo aquele que se alimenta de alimentos de leite, né? Shaul dizia que alguns ele dava alimentava de leite porque eles não estavam preparados em ouvir o alimento sólido. Então ele alimentava essas pessoas de leite, né? Então, meus irmãos, esta peneira foi muito forte, A peneira do partido, aliás, a peneira, né, do livro herege, do quarto evangelho. Essa peneira aboliu muitos irmãos, e muitos irmãos que estão acostumados a alimentar-se de alimentos, como é que eu posso dizer? Esses irmãos que estão acostumados a alimentar-se de alimentos de leite, eles se desfaleceram. Eles foram incrédulos neste exato momento. Eles não acreditaram mais, né? Por causa disso, mas não seria o motivo, não seria o momento que eles podiam fazer isso, meus irmãos. Então, meus irmãos, é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido em Yahshua Mashiach, meus irmãos. E muitos não têm progredido. Porque podemos ver em Hebreus, daqui a nada já vou terminar, meus irmãos. Podemos ver em Hebreus 5, versículo 6. Ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quanto deveis ser mestres atendendo ao tempo que deveis corrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Yahweh. Assim vos tornais como necessidades de leite e não de alimentos sólidos. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, como é que eu posso dizer? Muitos estão sendo tardios em ouvir. Quer dizer, mal eles veem a justificação, mas mal eles procuram se consagrar, se santificar, e já querem questionar, já querem dificultar as coisas de alma. Então, e o que acontece? Eles têm que ter um mestre novamente que possa os ensinar. Tem que ter alguém que ensine-lhes de novo o que é o oráculo do Criador. Pois com o tempo que eles já estão aí decorrido, eles já deviam ser mestres, mas eles ainda precisam se alimentar de leite. Eles precisam se alimentar do leite. E isso é muito complicado, meus irmãos. Então a peneira está passando. A peneira está passando. E eu a cada dia eu peço que o Eterno Yahweh, no nome do seu Filho Yahshua, que me permita passar em cada peneira. Que me permita contemplar o arrebatamento, a volta.
E a volta, né, o arrebatamento, primeiramente, a colheita das primícias, e a volta de Yahshua, que é a vinda dele, a segunda vinda de Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos, quanto mais vocês ficarem desmoralizados, venham se fortificar em Yahshua Mashiach, venham crer em Yahshua Mashiach, pois a noiva se atrasou. Nesse exato momento ela está atrasada. E quem realmente é noiva, ele vai esperar. Ela vai esperar. Quem realmente é noiva vai estar preparada, vai preparar o seu véu, vai se consagrar, está justificada em Yahshua Mashiach. Então, meus irmãos, e as últimas peneiras são essas, do quarto evangelho, do nome do Criador, e das penúltimas peneiras foi como é que eu posso dizer? As últimas peneiras foi do Partido Pão. Eu vou falar isso, né? Mas é bem verdade. É bem verdade. Nós devemos fazer o Partido Pão. E a última peneira que foi passada, as últimas, né? A penúltima peneira que passou foi a peneira do Partido Pão. E nesses últimos momentos foi passada a peneira da esperança, a peneira da noiva que se consagra e espera pelo noivo, se bem que ele atrasou, mas ela vai esperar até o momento final, pois é aquele que quer servir ao Yahshua, ele vai fazer de tudo para servi-lo, independentemente do arrebatamento não. Ele vai ser noiva. Então a última peneira é essa. E depois de sair esses irmãos, né, que foram enfraquecidos, estamos na última peneira. E na última peneira, na última característica. E essa peneira vai ser aquela que quem preservar até o fim, quem guardar a palavra da minha perseverança, eu lhe guardarei da hora que sobrevirá. E eu creio muito que essa é a última peneira, meus irmãos. A última peneira é a meta final, é correr atrás da coroa, meus irmãos. Então, sejam perseverantes em Yahshua Mashiach. Acreditam. Eu, por exemplo, né? Eu creio muito que o arrebatamento está próximo. A volta de Yahshua está próximo. Então, nos consagremos. Busquemos em Yahshua para que possamos alcançar o reinado com Ele. Oh, aleluia! Muitos irmãos estão tendo testificações. E não é à toa. O Criador está permitindo isso, que estas testificações venham nos consagrar, venham nos trazer mais a fé, venham nos trazer mais a crença em Yahshua Mashiach. Então não sejam desmoralizados por qualquer um. E não permitam com que ninguém tire de vós a vossa coroa. Não permitam nada disso. Pois aqui eu irei determinar, em nome do Filho amado, Yahshua. Então essa mensagem para vos testificar e para saber, né, que o filho da perdição, ele já está aqui sobre a terra. Até os rabinos, eles afirmam isso, né? Os rabinos de Israel. Se ele já está aqui na terra, o que é que falta para ele se manifestar? O que falta é nós sermos tirados, né? Aqueles que estão cheios de esperanças. Como eu disse, né? Que o justo ainda morrendo, ele tem esperança. O justo ainda morrendo, ainda tem esperança. Então, devemos acreditar, devemos orar, devemos nos consagrar, pois o filho da perdição, ele já está. Pensemos nisso. Se ele já está aqui na terra, é necessário ser tirado daquele que vai guardar, aquele que vai nos proteger. Aquele que vai nos proteger, ele vai nos ceifar. Mas aquele que vai ser tirado somos nós, aqueles que estão praticando a justiça, né? Em nome do filho Yahshua, né? Em nome do nosso irmão mais velho, primogênito. Então não pereçam, lutem para a vossa coroa. Lutem para a coroa não perecível. Permaneçam se consagrando, purificando o véu, para que quando o noivo vir, venha nos abraçar repentinamente e nós venhamos ser selados. Pois esse é o verdadeiro momento em que nós estamos sendo selados. Este é o verdadeiro momento que estamos sendo selados em Yahshua Mashiach. Estamos sendo preparados em Yahshua Mashiach. E
não é agora que nós devemos desistir, não é agora que nos quebrar, não é agora que nós devemos falecer. Então, meus irmãos, estejam firmes, acreditem, confiem que algo vai trazer o nosso noivo, que o nosso Pai vai trazer o noivo para casar. Eis que a iniquidade já está neste mundo, mas nós devemos subir, nós devemos nos carecer. A última peneira é para aqueles que realmente são fortes. E a peneira no meio do forte está passando, e só os fortes é que vão, só os mais fortes é que vão conseguir, pois muitos estão sendo desmoralizados. Irmãos, também quero falar que parem de julgar os outros irmãos. O irmão, o irmão Romilson, ele é o nosso irmão, ele falhou, mas nós devemos mostrar o Espírito de Deus em nós, devemos orar por ele e estar junto com aqueles que invocam. A Escritura diz que nós devemos estar juntos com aquele que invoca o nome, então nós devemos estar junto com eles. Então, irmãos, orem pelos irmãos que falharam, orem pelo irmão Romilson, por todos os irmãos que foram acarenciados e desmoralizados. Mesmo nós que fomos desmoralizados, oremos-nos uns aos outros, para que possamos ter força. Quando um ora pelo outro, melhor. Quando o povo ora por um só, melhor ainda. Que assim seja a vontade de Yahweh, em nome de Yahshua Mashiach. Nós te louvamos, e é esta a demonstração que eu queria passar pelos meus irmãos Yaldins, que eu queria passar para eles, e que Yahweh possa cuidar realmente de vocês, que possa cuidar dos vossos corações, em nome de Yahshua Mashiach. Obrigado pela paciência a todos, Yaldins. Que assim seja.